Começa agora o Papo TAF, o podcast do teste de aptidão física. Todos os assuntos que envolvem o TAF você encontra aqui. Eu sou o Cezão Bixi, seu host, apresentador e comandante dessa missão. Trazer sempre o que há de mais atualizado no mundo do teste de aptidão física. E para começar esse primeiro episódio, nada melhor do que trazer um pouquinho da minha história. Afinal de contas, eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Eu não sou ninguém especial, eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas limitações, mas eu também tenho e sempre tive muita vontade de vencer, de ser melhor a cada dia. Então a minha história com o TAF começou desde muito cedo e sempre foi muito conturbada. Eu entrei no Exército Brasileiro menor de idade ainda, fiz o concurso com 16 anos, entrei com 17 e foi nessa oportunidade que eu fiz o meu primeiro TAF. Fiz o meu primeiro TAF com 17 anos, TAF de admissão na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E eu, desde os meus 15 anos de idade, sempre quis fazer musculação. Quando eu era mais novo, eu fazia luta e via o pessoal da luta ali fazendo musculação. Eu falei, porra, quero fazer musculação também. E desde literalmente o meu primeiro dia ali com 15 anos de idade, eu entrei na musculação e me apaixonei. Sou um cara muito aficionado pela musculação, marombeiro de verdade, desde pequeno ali, desde cedo, né? Desde 15 anos. E eu treinava apenas musculação para hipertrofia. Fins estéticos, então fazia aqueles treinos clássicos, né? Peito e tríceps, costa e bíceps. Não treinava muita perna, né? Quando você é novo assim, você não dá muita importância para a perna. Fazia ali alguma coisa ali bem básica. Mas não era para fins de desempenho, era fins estéticos apenas. E eu fui surpreendido com esse TAF. Eu digo surpreendido porque eu não tenho militares na família, né? Nunca tive pretensão de ser militar. E a minha única ligação com o meio militar foi um conhecido da família, que hoje ele é coronel do Exército, e na época ele era major. E no ano do meu vestibular, em 2006, ele falou: pô, o César podia fazer a prova para oficial do Exército, né? Aí eu falei, pô, por que não, né? Tem estabilidade, tem um salário fixo, tem as vantagens ali, né? Plano de saúde, enfim, aposentadoria integral. Naquela época isso tudo me cresceu os olhos, então resolvi fazer essa prova. Eu não estudei específico para a SpaceX. Eu estava estudando para vestibular naquela época, né? Eram várias provas, além do Enem, cada faculdade tinha a sua própria prova, e eu estava estudando para isso. Fiz um ou outro simulado ali para ver qual era o estilo de prova da SpaceX e fui para fazer a prova. Fiz, passei, graças a Deus, passei dentro das vagas, naquela época eram 500 vagas, eu passei em 470, sei lá, 480, então não fiquei como majorado. Então eu fui logo chamado para fazer as demais fases do concurso. E até agora, nada de pensar em TAF, né? Até que alguém virou para mim e falou, ó, daqui a um mês tem o TAF, tá? Vamos ver aqui como é que é. Vê se você consegue se identificar com essa história, vê se te lembra alguém, né? Alguma situação que você ou alguém que você conhece já tenha vivido. Aí eu, tá bom, vamos ver aqui então como é que é o TAF, tá? Corrida, barra fixa, flexão de braços, abdominal. Tá bom, pô, eu já treino, tem quase 2 anos de musculação, com certeza eu consigo fazer esse TAF. Na minha cabeça eu só tinha que dar uma atenção ali um pouco maior pra corrida, né? Porque na época eu não corria, nunca tinha feito nenhuma corrida, nada, né? Era zerado de cardio. Só que eu sempre fui ativo, fisicamente, né? Sempre tive uma vida fisicamente ativa. Nunca fui sedentário, então sempre fiz muito esporte, futebol, luta, enfim. Isso é uma enorme vantagem quando você vai fazer um TAF. Então eu peguei ele para treinar, nunca tinha puxado uma barra fixa na minha vida e comecei a treinar corrida também. Contei com a ajuda de um grande amigo meu para me ajudar no meu condicionamento físico para corrida, especificamente para corrida, né? Ele não era um camarada especialista em TAF, ele era especialista em corrida, e ele me ajudou. E eu fui, né, ganhando condicionamento nesse um mês ali que eu tinha aproximadamente até o TAF. E na barra, às vezes que eu fui fazer, apesar de já estar há quase 2 anos treinando musculação, treinando costas, treinando bíceps, eu vi uma grande dificuldade na hora de fazer a barra fixa propriamente dita. E eu achava que eu tinha que pegar mais pesado ainda no treino de costas. Então realmente eu não priorizei o treino para o TAF. Foi 90% do meu treino ali foi musculação e volta e meia eu tentava puxar a barra ali. E eu quase paguei o preço por isso. No dia do TAF, quando eu cheguei lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro para fazer o meu teste de aptidão física, que na oportunidade na época era exame de aptidão física, né?
eu fui para fazer a flexão, tranquilo, abdominal, também fiz bem, não tive dificuldades, mas a corrida e a barra foram 2 episódios à parte. A barra fixa eu tinha que fazer 2 repetições, só 2 repetições. Hoje em dia são 3, naquela época eram 2, e se eu tivesse que fazer a terceira, eu estava reprovado. Né? Fiz 2 no sufoco total, perrengue, a segunda assim, passando o queixo tremendo, e apesar de ter treinado, apesar de ser treinado visualmente, né, treinado ali, só via que eu fazia um treino, que eu tinha alguma estrutura, né, fazia musculação, então já tinha um shapezinho ali aceitável, mas eu fiquei numa situação muito tensa para fazer a barra fixa. Fiz 2 ali, consegui a aprovação, mas como eu falei, eu demorei 2 anos praticamente de musculação para conseguir fazer as 2 barras sofridas naquela época. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, o acesso à informação que se tem hoje, acho que naquela época não tinha nem YouTube, né, 2005, 2006, não sei, mas hoje em dia você procura sobre TAF, você encontra ali o meu canal de outros profissionais, especialistas em TAF. Naquela época não existia isso, não tinha profissional de educação física especialista em TAF. Era um nicho muito pouco explorado. Hoje em dia ainda é pouco explorado. E é muito difícil você ajudar uma pessoa em relação ao TAF, sendo que ela mesma nem sabe, ela não faz ideia de que ela vai ter esse problema lá na frente se ela não se atentar para isso agora. A pessoa acaba sendo muito ingênua, ela é leiga, é inocente, né? Na ignorância dela, ignorância no sentido de ignorar, na ignorância dela ela acha que são índices que são fáceis de atingir, ou que você consegue atingir com pouco tempo de treinamento. O leigo ele não sabe que existe um treinamento direcionado para o TAF. Eu não fazia ideia disso naquela época, não fazia ideia. Não sabia nem o que era TAF direito. Eu estava numa posição, né, numa situação onde muitos de vocês estão hoje, que não sabe o que é um TAF, não sabe o que precisa, não sabe quais são os critérios, não sabe quanto tempo antes tem que treinar, não sabe como treinar, como dividir esse treino. Então são vários pontos que hoje em dia você consegue ter acesso a essa informação. Basta você ter um celular com acesso à internet, ao invés de ficar de sacanagem no TikTok, rolando ali o Reels, você faz uma rápida busca ali, vai encontrar um vídeo meu, vai encontrar meu perfil no Instagram, vai encontrar o meu canal do YouTube, vai ter acesso a essa informação, outros profissionais também, mas naquela época não era assim. Por isso eu estou sempre batendo nessa tecla. Você não pode ir com o tempo tão contado, tão justo. Você não sabe como é que seu corpo vai responder ao treinamento. Muita gente fica reprovada por conta disso. Acaba deixando para a última hora e não dá tempo para o corpo se adaptar ao treinamento. Então, sobre a barra fixa foi isso. Você consegue melhorar na barra fixa fazendo a musculação, que nem eu fiz? Consegue. Você vai demorar mais tempo, não é o melhor caminho. Eu demorei 2 anos para fazer 2 barras. Se essa proporção estiver boa para você, 1 barra por ano, você pode fazer musculação. E aqui parece que eu estou demonizando a musculação, né? De forma alguma. Eu sou e continuo sendo um apaixonado pela musculação. Eu acho que musculação para mim, é a base de qualquer esporte. A base de qualquer atividade física, qualquer exercício físico, todo mundo precisa fazer musculação. Não tem uma pessoa que não precise fazer musculação. Um treino de força, um treino resistido, do início até o final da vida. Mas no assunto TAF, quando a gente fala de teste de aptidão física, ela entra de uma forma complementar, para você poder complementar o treino específico. Assim como qualquer esporte. O nadador dá prioridade para a piscina, o ciclista dá prioridade para a bike, o jogador de futebol vai passar mais tempo no campo de futebol do que na academia. Mas a base que a academia, que a musculação dá, nenhum outro treinamento dá. E na corrida foi outro drama, né? A corrida eu simplesmente muito pesado naquela época, né? Como eu falei, eu fazia musculação, não fazia dieta direito, 15, 16, 17 anos. Você come o que tem em casa, né? Ninguém tem dinheiro nessa época, come o que tem, o que seus pais compram. Você não fica se ligando como é hoje em dia, né? Tanta gente falando de dieta na internet, contando macro, proteína, carboidrato, gordura, dietas das mais variadas formas. Dieta do marombeiro ali, você vê tanta gente falando sobre diversos tipos de dieta para hipertrofia, que é o que mais vende, né? Só queria saber de botar o shape, então eu comia muito, era pesado, tinha volume muscular,
mas tinha gordura também. Isso acabou pesando, literalmente, no meu desempenho na corrida. Na minha época eram apenas 1.900 metros em 12 minutos, que são hoje 2.400 metros, né? O padrão, naquela época, eram 1.900 metros em 12 minutos, um pace muito fácil para mim hoje em dia. Mais de 6 minutos por quilômetro. De repente, você que está ouvindo ainda é um pace desafiador, mas o fato é que eu terminei essa corrida com o coração na boca. 11 minutos e pouco ali, 11 baixo, ou seja, minha margem era quase zero. 11:15, 11:20, terminei os 1.900 metros. Foi um grande desafio, eu não sei o que foi mais desafiador, na verdade, né? Se foi a barra, que eu fiz a segunda tremendo, ou se foi a corrida com o coração na boca. A barra, minimamente, eu tinha alguma noção de musculação, né? Então já treinava, mas a corrida foi um tiro no escuro. Né? Eu tive muito pouco tempo para treinar, para me preparar. O que me salvou, acredito eu, foi o meu histórico de atividade física. Né? O fato de eu não ser sedentário, de eu ser sempre muito fisicamente ativo, eu acho que isso colaborou para que eu tivesse êxito ali na minha aprovação no meu TAF. Porque assim, normalmente um mês e pouco ali não é tempo suficiente para você sair do zero e conquistar uma aprovação no TAF. Você conquistar, você que nunca correu, você bateu um índice de TAF em um mês, está começando seu treino ainda do zero, não é tempo suficiente. Então foi muito puxado, foi muito difícil. E aí quando eu achei que meus problemas tinham acabado, eu entrei na Escola Preparatória de Cadete do Exército e já de cara, esse foi só o EAF, né, de entrada, né, o Exame de Aptidão Física para entrar. Estava apto, cheguei na SpaceX, pum, toma, mais um TAF. Mais um EAF, cara. Logo que a gente chega, uma semana depois ali, a gente já está fazendo outro TAF. E, obviamente, meu condicionamento físico não melhorou em nada, né? Afinal de contas, eu passei no primeiro EAF lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro, passei, pensei, ufa, passei, posso voltar para a musculação tranquilamente. E continuei insistindo no erro. Talvez você tenha se identificado com a minha história, talvez você conheça alguém que esteja passando por isso, que tenha passado por isso. Se você está marchando na direção de um TAF, saiba que a missão do teste de aptidão física ela não é fácil e vai exigir a sua melhor versão. Mas você não está sozinho nessa. Você está nessa guerra comigo. Você está nessa missão comigo. E missão dada é missão cumprida.